Queridos irmãos, fiquem de pé, por gentileza, vamos fazer leitura de um texto bíblico que se encontra em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. O versículo número 1, versículo número 2. Efésios, capítulo 5, versículo número 1 e o versículo número 2. Quem achou, diga amém. Amém. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Se assente, por gentileza, glorificando ao nome de Jesus. Nós queremos partilhar uma palavra com os irmãos e prometo que antes das 9 a gente encerra e nós vamos para casa adorando o nome de Jesus. Eu queria pedir para a minha senhora, por gentileza, trazer um copinho d'água para o seu senhor. Estou brincando, tá? Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que Paulo escrevera aos irmãos na cidade de Éfeso, aos crentes na cidade de Éfeso. Éfeso essa que hoje na atualidade é a Turquia. Paulo ele está diante de um dos escritos mais profundos teologicamente falando. Paulo vai falar de uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo vai falar de batalha espiritual. Paulo ele é muito profundo naquilo que ele está escrevendo aos irmãos na cidade de Éfeso. E Paulo, ele então vai demonstrar para nós, aqui no versículo número 5, e o capítulo número 5, versículo número 1 e o 2, que é o texto que eu me baseei para falar com os irmãos aqui, debaixo de um tema, o desafio de ser um cristão. O desafio que nós temos em ser cristões, melhor dizendo, né? Na verdade, ser cristão é um desafio. Ser cristão é um desafio. Crente, até o diabo é, e ele estremece. Ele crê e ele estremece. Agora, ser cristão é um desafio à parte. E baseado nesses dois versículos, eu quero falar de 3 pontos em ser um cristão. Ora, nós sabemos que viver debaixo de um mundo deturpado que nós vivemos, há um desafio diante de nós em ser cristão. Há um desafio em nós, de fato, sermos cristãos. A verdade é que o ser humano ele é tão incoerente, tão inconstante, e muitas vezes o ser humano ele cai em próprias contradições devido à nossa limitação. Por isso nós devemos manter a fé. E aí está o grande desafio em manter a fé e ser um cristão. E não ser um cristão apenas de carregar um título, não ser um cristão apenas de cumprir algumas ritualísticas ou usar alguns símbolos, mas ser um cristão aplica-se em ser um verdadeiro imitador de Cristo Jesus. Então, ser um cristão vai além de apenas fazer alguns rituais religiosos que nós professamos da nossa fé judaico-cristã, que simplesmente são o batismo em águas, comungar da ceia e assim vai. Então, não é simplesmente descer as águas batismais, não é simplesmente estar todo domingo no culto de ceia, celebrando a ceia. Ser um cristão vai além disso. É de fato imitar a Cristo Jesus. E o mundo atual diante de nós, ele nos emplaca em grandes desafios. Claro que nós que já estamos com uma certa idade, alguns desafios já se diminuíram, mas alguém que está na flor da idade, desenvolvendo, crescendo, na idade da sua jovialidade, ele tem alguns desafios do mundo atual, onde muitas ideologias perigosas e pensamentos marxistas
que vem sobre os nossos jovens e adolescentes. Então aqui está o grande desafio em ser um cristão. E eu quero pontuar com os irmãos e refletir alguns desafios, de fato nós sermos um cristão. Primeiro, Paulo ele está falando de nós sermos um imitador de Jesus Cristo. No verso 1 ele está dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui está o primeiro desafio em ser um cristão. Obrigado, querida, te amo, viu? Aqui está o primeiro desafio em ser um cristão: imitar a Cristo. Ora, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, quem estava na reunião ontem, nós somos muito bem ministrados sobre essa ideia da igreja primitiva. Quem não foi, perdeu, infelizmente. Mas a ideia, a fala de ser chamado de cristão na igreja primitiva, iniciou em Antioquia, ela caía como um som zombatório, quando eles começaram a chamar aqueles que seguiam a Jesus de Nazaré de cristão, porque a palavra cristão, oriunda do grego cristianos, quer dizer que é pequenos Cristo. Isso era um sinal de zombaria, mas de fato nós somos cristãos, nós somos um modelo, e nós devemos ser um modelo de Cristo Jesus, nós devemos imitar a Cristo Jesus. Então começa o primeiro desafio em ser um cristão: imitar a Jesus. Se você de fato quer ser um verdadeiro cristão, você precisa imitar a pessoa de Cristo Jesus. Ora, nós devemos imitar a Cristo Jesus por quê? Nós somos representantes de Cristo Jesus na terra. Como representantes, nós precisamos ser parecidos com Cristo. Quando alguém chamou os primeiros cristãos da igreja primitiva pela palavra cristãos, cristianos no grego, eles estavam dizendo que eles eram pequenos Cristo, eram parecidos com Cristo. Então o primeiro desafio é imitar a Cristo. Por quê? Nós, que somos salvos em Cristo Jesus, nós somos descritos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, como embaixadores de Cristo Jesus. E ser um embaixador é um representante de uma nação. O Jeremias ministrou muito bem aqui, eu só não sei agora se foi no sábado ou foi no domingo, porque a minha mente está bem acelerada, então eu não lembro se foi no sábado ou foi no domingo. Mas ele falou aqui, se você chegar num dicionário qualquer e você procurar a palavra embaixador, é um representante de uma nação. Então Paulo está dizendo que nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos a nação a qual nós pertencemos. Então o primeiro desafio em ser um cristão é imitar a Cristo Jesus, porque eu e você, aonde nós estivermos, nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Ou seja, lá no seu ambiente de trabalho, você é um representante de Cristo Jesus. Lá na faculdade, você é um representante de Cristo Jesus. Lá no ambiente escolar, você é um representante de Cristo Jesus. Aonde você andar, você é um representante de Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Sempre tem alguém olhando para nós. Sempre tem alguém de olho em nós. Independente de onde você estiver, sempre tem alguém de olho em nós. Agora, se eu estou sozinho, tem alguém também de olho em mim, que é aquele que a Bíblia descreve, que tem os olhos como chama de fogo, e falar em chama de fogo quer dizer que representa juízo. Então, onde você estiver, você está debaixo do olhar de alguém. E o primeiro desafio de ser um cristão é imitar a Cristo, lembrando que nós somos embaixadores dele. Nós representamos a Cristo Jesus. Lá no convívio
familiar, você é um representante de Cristo Jesus. Sabe aquelas festas do final de ano, quando a reúne toda a família? Você é um embaixador de Cristo Jesus. Você representa Cristo Jesus no seu convívio familiar. E aqui está o primeiro desafio: representar a Cristo Jesus. Você acha que é fácil imitar a Cristo Jesus? Não é fácil, irmãos. Por isso que é um grande desafio ser de fato um cristão. Vamos lá, imitar a Cristo Jesus, porque nós devemos lembrar que nós somos embaixadores em nome de Cristo. É o que Paulo está falando. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Aonde você está? Você está representando a Cristo Jesus. A vida de um cristão, ela deve ser a imitação de Cristo na terra. Como parte do quê? Como parte do corpo de Cristo. Além de nós sermos embaixadores em nome de Cristo, nós pertencemos ao corpo de Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 diz que nós somos pertencentes ao corpo dele. Ele é o cabeça e nós somos membros que estão ligados dentro desse corpo místico da igreja, esse corpo organismo da igreja. Então, nós devemos ter a ideia e o pensamento de onde nós estivermos, nós representamos a Cristo em seu nome e nós também somos membros do corpo de Cristo Jesus. Por quê? Porque a igreja primitiva, a primeira marca da igreja primitiva foi o seu testemunho de vida. O testemunho de vida, na verdade, é a principal marca da igreja. Por isso, quando os irmãos da Antioquia, em Atos capítulo 17, quando viram os discípulos, disseram: eis aí os cristãos, eis aí os cristianos, pequenos Cristo, porque a testemunho de vida era a marca da igreja. E o testemunho de vida continua sendo ainda a marca da igreja de Cristo Jesus. Ou seja, as minhas atitudes e ações falam mais do que as minhas palavras. Então aqui está o desafio, em ser um cristão e imitar a Cristo, porque uma atitude e um testemunho de vida faz ou fala mais do que 1000 palavras. Amém, irmãos? Amém. Então aqui está o desafio em ser um cristão, imitar a Cristo. Lembrando, nós somos embaixadores em nome de Cristo. Nós pertencemos ao corpo de Cristo, porque o testemunho de vida é a marca principal da igreja. E o testemunho de vida está nos apontando se nós somos parecidos com Cristo ou não. Isso é para você fazer uma introspectiva com você mesmo. Será que as minhas ações e as minhas atitudes refletem se eu sou de fato verdadeiramente um representante de Cristo Jesus? Será que as minhas atitudes e as minhas ações de fato representam que eu sou um embaixador em nome de Cristo? Será que as minhas atitudes e as minhas ações de fato denotam que eu pertenço ao corpo de Cristo Jesus? Então aqui está o desafio: imitar a pessoa de Cristo Jesus. E quem segue a Cristo? João vai dizer lá na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo número 2, versículo número 6. Quem segue, ou quem imita a Cristo, quem segue a Cristo, deve andar assim como ele andou. Na primeira epístola, João vai dizer no capítulo 2, versículo 6. Andar assim como ele andou. Eu vou ler isso aqui para nós. 1 João. Eu vou usar o recurso do celular, que é mais prático aqui, para não ficar folheando a Bíblia diante de nós. Capítulo 2 e versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E aqui está o desafio. Imitar a Cristo é andar como ele andou. Amém, irmãos? E não é fácil.
Por isso que é um desafio ser um cristão. Para você ser um cristão genuíno, você tem que carregar isso na sua mente e no seu coração. Eu sou um embaixador em nome de Cristo. Aonde eu estou, eu represento a Cristo. Você deve carregar isso em sua mente e no seu coração. Aonde eu estou, eu sou alguém que pertence ao corpo de Cristo Jesus. Aonde eu estou, eu devo andar como Ele andou. João é bem categórico e bem claro no texto. Aquele que diz que permanece nele, ou seja, aquele que diz que pertence a Ele, deve andar como Ele andou. Amém, irmãos? E andar como Ele andou é seguir o seu exemplo de amor. Seguir o seu exemplo de amor. Paulo diz em Romanos capítulo 12, e o versículo de número 2, o texto tão claro: não vos conformeis com este século. E andar como ele andou é não vos conformar com este século. Romanos capítulo 12, eu vou ler o capítulo 12 para nós, é culto de ensino, irmãos. Então vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 12, no versículo 2, Paulo está dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O desafio de ser um cristão, primeiro, é imitar a Cristo Jesus. Ter na nossa mente, no nosso coração, que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Ter na nossa mente, no nosso coração, que nós pertencemos ao corpo de Cristo Jesus. E se nós somos embaixadores e pertencemos ao corpo de Cristo Jesus, nós devemos seguir a orientação que João deixou em 1 João capítulo 2, versículo 6. Se nós permanecermos nele ou pertencemos a ele, nós devemos andar como ele andou. E aqui é o desafio de ser cristão. Andar como ele andou. E andar como ele andou, naquilo que Paulo está dizendo em Romanos 12, 2. Não vos conformando com este século, ou o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não nos conformando com o presente século, mas tendo a nossa mente transformada. E assim nós podemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estou querendo dizer para os irmãos aqui bem simples e bem básico. O desafio de ser um cristão, primeiro, imitar a Cristo. Tendo isso na vossa mente, eu sou o embaixador em nome de Jesus. Aonde eu for, alguém vai olhar para mim e vai dizer: ele pertence a Cristo. Quando eu andar, por onde eu andar, qual convívio que eu vivo, as pessoas têm que olhar para mim e identificar que eu pertenço a Cristo. Talvez você já teve aquele testemunho, aquela experiência no seu ambiente de trabalho, ou no seu ambiente escolar, no seu ambiente de faculdade, onde você estiver, alguém olhar para você e dizer as simples palavras: você é diferente. Quem nunca ouviu isso? Você é diferente. Por quê? As pessoas estão olhando para nós e identificando que nós somos diferentes porque nós pertencemos a alguém. Será para você dar glória a Deus? As pessoas estão olhando para nós e estão dizendo a diferença no João. Eu estou usando o João aqui para um nome simbólico, tá? A diferença no João, a diferença na Maria. Por quê? Porque ela ou ele de fato pertence a Cristo Jesus. Amém, irmãos?
Então o desafio de ser cristão é imitar a Cristo Jesus, entender que nós somos embaixadores em seu nome, entender que nós pertencemos ao corpo de Cristo Jesus, entender que se nós pertencemos a Ele, devemos andar como Ele andou, entendendo que nesse presente século nós devemos ter a nossa mente transformada. Isso é a palavra grega metanoia, que é a mudança de direção, mudança de rumo, e nós vamos experimentar o que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E para imitar a Cristo, não sendo conformado com esse presente século, nós devemos rejeitar todas as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Nós devemos rejeitar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, para assim de fato nós imitar a Cristo Jesus. Paulo vai dizer no texto, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo de número 6. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses o seguinte: com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Paulo está dizendo que vocês tornaram-se imitadores nosso e do Senhor. Por quê? Vocês receberam a palavra, mesmo em meio às tribulações, pela alegria do Espírito Santo. Será para você dar glória a Deus, mas tudo bem. Receber a palavra com alegria pelo Espírito Santo nos torna ser alguém imitador de Cristo Jesus. Nos torna a seguir os passos de Cristo Jesus. Então o primeiro desafio está lançado diante de nós, em ser um cristão, é imitar a Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, para você imitar a Cristo Jesus, você precisa andar como Ele andou. Você precisa entender que você é representante dele. Você precisa entender que pertence ao corpo dele. Você precisa entender que diante deste século, no meio desse convívio, você é alguém que está na contramão do mundo. Amém, irmãos? Amém. Segundo, desafio em ser um cristão. Isso aqui é um pouquinho mais pesado, mas tudo bem. É que eu disse. Porque isso está raro nos nossos dias. Segundo, amar as pessoas. O desafio de ser um cristão, primeiro, é imitar a Cristo. Segundo, é em amar as pessoas. Ainda no verso que nós lemos, Paulo está dizendo no verso 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Aqui está o segundo desafio em ser um cristão: amar as pessoas. Eu já falei algumas terças-feiras aqui, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Amar quem nos ama é muito fácil. Amar quem está no nosso convívio é muito fácil. Amar quem faz quem faz parte das nossas rodas de conversas é muito fácil. Mas o Paulo, ele está orientando aos irmãos aqui, está dizendo: para nós sermos um verdadeiro cristão, imitador de Cristo, nós devemos amar as pessoas também. E andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. O segundo desafio é amar as pessoas. Amar as pessoas, ou o amor, não é um sentimento. São ações. Amor não é simplesmente meras palavras soltadas ao vento. Amor são também atitudes e ações. Daqui está um desafio em amar as pessoas. Amar aquele que nos aborrece não é fácil. Se nós somos verdadeiros cristãos, nós devemos amar as pessoas também.
Então Paulo está deixando orientação aqui, que nós devemos amar as pessoas, andar em amor como Cristo também nos amou e se entregou a si mesmo. Então aqui está o segundo grande desafio, em amar as pessoas, que vai além de sentimentos, mas é em atitudes práticas, em nosso dia a dia, em atitudes práticas com o nosso Deus e para com o nosso próximo. São atitudes práticas. Esses dias eu estava vendo uma pregação e eu fui impactado por essa pregação. Amar a Deus vai além de palavras, vai além de gestos. Amar a Deus vai além de levantar de uma das mãos. Amar a Deus vai além de você dizer uma entonação mais alta de glória a Deus ou de aleluia. Amar a Deus é uma vida devota a Cristo Jesus. Então, o segundo grande desafio em ser um cristão é amar as pessoas. E as nossas atitudes práticas evidenciam se nós amamos a Deus e ao próximo. Aí vem Jesus de novo com aquele texto que eu já falei algumas vezes aqui, mas eu vou falar até você entender, que Jesus vem citando a chamada dos hebreus ou dos judeus, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, onde ele vai dizer em Marcos capítulo 12, versículo 30, Lucas capítulo 10, versículo 27, onde Jesus vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa mente, com toda a sua força e com toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Então, o segundo desafio em ser um cristão é amar as pessoas. A maior prova de nós sermos um verdadeiro cristão é o amor que nós temos ao próximo. É o amor que nós demonstramos na prática para o próximo e para com Deus. João vai dizer em 1 João, capítulo número 4, 1 João, capítulo número 4, olha o que João vai dizer no verso número 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Mas olha o versículo 7 para nós complementar. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha o verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, o segundo desafio em ser um cristão é amar as pessoas. E o nosso Deus é amor. E João está deixando bem claro: se você não ama ao próximo, ou não ama aos outros, você não conhece a Deus e também não procede de Deus. Sabe qual é a maior evidência, irmãos, de alguém que é cheio do Espírito Santo? Não é a elucubração que ela tem de mostrar os seus dons que são agraciados pela pessoa do Espírito Santo. Não. A maior virtude de uma pessoa cheia do Espírito Santo é se ela ama, se ela é longânima, se ela é benigna. A maior virtude de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, já dizia um certo escritor chamado Augusto Nicodemos, que é se ele ama a sua esposa e ao seu próximo. É a maior virtude de uma pessoa cheia do Espírito Santo. É na prática do amor. E João está sendo bem claro aqui. Amados, amemo-nos uns aos outros. Se você não ama, você não procede de Deus. Se você não ama, você não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Amém, irmãos? Então, o segundo desafio em ser um cristão é amar as pessoas. Oh, glória a Deus. O amor, irmãos, não se explica em poesias. O amor não se explica com palavras. O amor se explica em atitudes práticas que nós temos no nosso dia a dia. Aleluia. Se nós dissermos que amamos a Deus, quem ama a Deus quer estar próximo de Deus. Quem ama a Deus quer estar na casa de Deus. Quem ama a Deus quer estar cultuando a Deus. Amém, irmãos? A
Aproveito para abrir o leque aqui. Quem ama a Deus, quem está na sua casa, quem ama a Deus, quer apresentar um culto a Ele, quem ama a Deus, quer adorar a Ele, quem ama a Deus, quer expor todo o seu sentimento, não com palavras, mas com atitudes que ele ama a Deus e ao seu próximo. Amém? Então, nosso desafio em ser cristão também se aplica na ideia de amar as pessoas. Por quê? Tudo que Deus faz e fez é por amor. Deus entregou o seu único filho na cruz por quê? Por amor. Jesus morreu de morte expiatória na cruz por quê? Por amor. Jesus ressuscitou e foi preparar as mansões celestiais, por quê? Por amor. Jesus disse para os discípulos: vocês não vão ficar órfãos, eis que eu enviarei outro Consolador, por quê? Por amor. Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras e Jesus estava sendo assunto aos céus, Jesus e os anjos disseram: ele voltará, por quê? Por amor. Amém, irmãos? Tudo que ele fez, tudo que ele faz é por amor. Mas tem outra palavra que se junta aos atributos de Deus. Ele é amor, mas também é justiça. Mas eu não vou falar da justiça, deixa para outro dia. Então o desafio de ser um cristão é amar as pessoas. O nosso Deus, tudo que ele faz, ele fez por amor. E a essência de Deus é o amor. Queridos irmãos, aonde não tem amor, falta a presença de Deus e a presença do Senhor. Aonde não tem amor, não tem a presença de Deus. Romanos capítulo 5 e o verso 5. Ora, aonde não tem a presença de Deus, não tem a prática do amor. Aonde o Senhor não está presente, não tem o amor. E Paulo está falando em Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde. Por quê? O amor de Deus é derramado em nosso coração. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Se não tem amor, não tem a presença de Deus, que Paulo está sendo bem claro. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pela presença ou pela pessoa do Espírito Santo. E se não tem amor, não tem a presença de Deus. Se não tem amor, não tem a presença do Senhor. Por isso que aqui está o desafio em ser cristão, amar as pessoas. Se nós não conseguimos amar as pessoas, como nós podemos dizer que o Espírito Santo está no nosso coração? É, grande Deus, aleluia. Hein, irmãos? Como nós podemos dizer que somos alguém cheios do Espírito Santo se nós não amamos ao próximo? Como nós podemos dizer que somos alguém guiado pelo Espírito Santo se nós não amamos aos outros? Paulo está sendo bem claro. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então aqui está o grande desafio em ser um cristão, amar as pessoas. Amém, queridos irmãos? Amém. Eu estou achando que vocês estão quietinhos. Glória a Deus. É um desafio, irmãos. Primeiro, imitar a Cristo. Ninguém quer andar por onde ele andou. Grande Deus. Segundo, ser um cristão é um desafio, porque nós temos que amar as pessoas. Quando eu fiz o meu curso de capelania, quando eu fiz a capelania lá no ano de 2014, 2015, por aí, eu fiz com o pastor Washington Luiz, de Brasília. Ele ministrou a capelania para nós e eu me lembro de uma fala, a irmã Elba sabe muito bem o que é capelania, porque eu também já fiz capelania. Ele falou de uma fala porque ele era capelão do exército na época e do batalhão da polícia também.
E ele relatando como um bom capelão, teve um crime que aconteceu em Brasília, que ficou conhecido na época. Ele era capelão do batalhão da polícia e outras coisas mais. Um crime que chocou um homem de 43 anos, que ele violentou uma criança de 5 anos e fez todas aquelas atrocidades. Matou aquela criança. E aquele homem estava no batalhão da polícia. E como ele era capelão, chamaram ele para ir até lá. E ele falando, olha, irmãos, é o meu sentimento, ele falou para nós, relatando para nós, olha, o meu sentimento como um homem, como um ser humano, era pegar aquele camarada e, dar um chacoalhão nele, dar uns bons tapas nele, pela vingança que há no ser humano. Por isso que eu digo que um desafio de ser um cristão é a primeira fala que eu disse aqui, porque nós somos seres humanos e nós somos muito incoerentes. Nós caímos nas nossas próprias contradições. Só que ele relatando esse caso que aconteceu em Brasília, ele teve que ir até o batalhão da polícia, ele teve que ir até onde estava a cela daquele camarada, e ele teve que ir lá e exercer o seu ofício de capelania. Orou por aquele camarada, falou de Jesus para aquele camarada, mas a vontade dele não estava. Só que ele relatou para nós, mas como o Espírito Santo de Deus estava no meu coração. Irmão, isso era para você dar glória a Deus. Mas como o Espírito de Deus estava no meu coração, eu orei por aquele camarada, eu aconselhei aquele camarada, e o resultado, ele aceitou a Cristo Jesus. E aí, irmãos? Por isso que é um grande desafio em ser um cristão, amar as pessoas. Deus, Ele é amor. E nós devemos amar as pessoas também. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Não é fácil. Por isso que não é fácil ser cristão. Crente todo mundo é. Se você olhar alguém na rua, alguém que está vivendo para o léu da vida, e você perguntar para ele, você crê em Deus? Ele diz, eu creio. Mas ele não é cristão. Ele crê. Mas ele não é cristão. Por isso que é o desafio de ser cristão. Primeiro, imitar a Cristo. Segundo, amar as pessoas. Nós devemos amar as pessoas, porque tudo que Deus fez em amor. Jesus, ele vai deixar o maior desafio para os seus seguidores, eu anotei aqui, que era perdoar os seus inimigos como prova do seu amor. Mateus capítulo 5. Quem está vivo da glória? Eu, porém, vos digo, Jesus, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso é difícil. Mas se nós pertencemos a Cristo, se o amor de Deus está no nosso coração pela pessoa bendita do Espírito Santo, nós devemos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Dá para levantar a mão e dar glória a Deus, irmãos? Então é um grande desafio em ser cristão. E Jesus, ele deixou esse desafio para os seus discípulos. Irmãos, para ser cristão é preciso amar as pessoas sinceramente, com sinceridade no coração, diante de um mundo de tanta mentira e engano, de aparências e de engano. Mas nós devemos amar a Deus, amar ao próximo, sem hipocrisia, porque Deus sabe tudo que passa no seu coração. Grande Deus. Deus sabe tudo que passa no seu coração, irmãos. Então, por isso nós devemos amar a Deus e ao próximo sem hipocrisia, com sinceridade. Olha o texto aqui que Paulo vai dizer a Timóteo, no 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, ora, versículo 5, melhor dizer, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, ao
amor que procede de um coração puro e de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Glória a Deus. Um amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Para nós sermos um cristão genuíno, nós devemos amar a Deus e ao próximo com o coração puro, com uma consciência boa, com uma mente renovada, transformada e com uma fé sem hipocrisia. Amém, irmãos? Sabe que aquela palavra que você diz, irmão, eu te amo em Cristo Jesus, não seja hipócrita. Ame com sinceridade. Ame com sinceridade. Amém, irmãos? Que hora que é lá? Me ajuda. 5:09. Jesus tem misericórdia. Tem o terceiro ponto aqui que eu queria aplicar para com os irmãos. Paulo falou, primeiro, imitar a Cristo Jesus. Segundo, amar as pessoas, andar em amor, assim como Cristo também nos amou. Terceiro, na parte B do versículo 2, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O terceiro grande desafio em ser um cristão é fazer alguns sacrifícios. É sacrificar algumas coisas. E para nós imitar a Cristo, nós precisamos sacrificar algumas coisas para poder imitar a Ele. Para nós imitar a Cristo, nós precisamos sacrificar algumas coisas para imitar a Ele e para que nós amamos a Deus e ao próximo de todo o nosso coração. O nosso sacrifício, né? Nosso ato de sacrificar algumas coisas é a prova de que nós imitamos a Cristo Jesus, que amamos a Deus e ao nosso próximo. Amém, irmãos? Na verdade, sacrificar algumas coisas não é fácil, né? Quem queria sacrificar o conforto do seu lar para estar me ouvindo numa hora dessa? Olha, se for olhar para o nosso desejo da carne, nós queríamos estar onde? Agora nós queríamos estar num sofá, relaxando, descansando. O dia foi exaustivo, foi corrido, foi afadigado. Pelo nosso desejo humano, nós estaríamos dentro de casa descansando. Mas, como prova de que nós imitamos a Jesus, eu estou trazendo uma ideia bem prática. Como prova que nós imitamos a Jesus, que amamos a Deus e ao próximo, nós sacrificamos o conforto do nosso lar para estar nesse ambiente. Amém, irmãos? Como prova de que nós estamos imitando a Cristo e amando a Deus de todo o nosso coração, nós estamos sacrificando algumas coisas para estar diante da presença do nosso Deus. Eu tinha pontuado muita coisa aqui, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Quando Paulo está falando como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave, eu tinha comparado aqui, tinha pontuado na época do tabernáculo e no templo, quando o sacerdote oferecia alguns sacrifícios, e eu pontuei quando ele sacrificava o cordeiro, quando o cordeiro era oferecido em holocausto, como incenso que era colocado nas lâmpadas para acender, representando oração, como está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Eu tinha tanta coisa pontuada aqui, mas eu vou deixar para lá porque o horário já foi.
Mas deixa eu dizer aqui para você, para nós sermos e vencermos esse desafio, para nos tornarmos um cristão genuíno, nós precisamos imitar a pessoa de Jesus, tendo em nossa mente: eu sou embaixador em nome de Cristo. Tendo em nossa mente: eu pertenço ao corpo de Cristo. Tendo em nossa mente: se eu permaneço ou pertenço a Ele, aquilo que João disse em 1 João capítulo 2, versículo 6, se eu pertenço a Ele, se eu permaneço na fé com Ele, eu devo andar como Ele andou, para imitar a pessoa de Cristo Jesus. Para vencer o desafio de ser um cristão, eu preciso amar a Deus e ao próximo. Porque o amor de Deus está dentro do meu coração pela pessoa bendita do Espírito Santo. Romanos 5,5 que nós lemos aqui. E para a prova que eu sou um verdadeiro e genuíno cristão, nós precisamos sacrificar algumas coisas como prova do nosso amor. Eu tinha pontuado aqui tantos sacrifícios, mas o maior deles, qual foi? Jesus, irmãos. O maior sacrifício que ele fez. Aonde Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 5, você conhece de cor e salteado: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não tem por usurpação ser igual a Deus, né? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, veio como um homem e foi obediente até a morte de cruz. Maior sacrifício do que esse. E nós não queremos fazer sacrifício como prova do nosso amor e da nossa devoção a Deus. Amém, irmãos? Então fique isso no seu coração. Como prova de que nós somos um verdadeiro cristão, nós imitamos a pessoa de Cristo Jesus. Aonde nós estivermos, nós representamos a Ele. Como prova que nós somos verdadeiro cristão, nós andamos em amor, amamos a Deus e ao nosso próximo. Como prova que nós somos verdadeiro cristão, nós nos sacrificamos como oferta a Deus, para que nós sejamos um verdadeiro cristão. Fique de pé em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Eu tinha tanta coisa pontuada aqui, eu deixei para o tempo não me permite. Próximo terço? Próximo terço? Dá para nós finalizar na próxima terça. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Faça uma introspectiva com você mesmo. Deus. Será que eu estou imitando a Cristo? Será que eu estou amando ao próximo? Será que eu estou amando a Deus? Será que eu me sacrifiquei de algumas coisas? A verdade é que nós não sacrificamos, às vezes, o comodismo, né, irmãos? O conformismo. Deixa eu falar. Não vou falar isso aqui. Eu quero orar por você. Tenha em mente que o amor dele está no seu coração pela pessoa bendita do Espírito Santo. Se o amor dele está no seu coração, a presença dele está com você aonde você estiver. Aonde você andar, a presença dele está contigo. Era para você dar glória a Deus. Estou te achando muito quietinho hoje. Aonde você estiver, a presença dele está contigo pela pessoa bendita do Espírito Santo. E você vence esse desafio diante da nossa humanidade, diante da nossa limitação. Você vence esse desafio de ser um cristão. Você vence esse desafio de ser verdadeiramente um cristão. Oh, glória a Deus. Vamos orar, Pai. Nós te louvamos, te damos graça, Jesus, pelo privilégio que nós temos de passar esse tempo diante da Tua presença, ouvindo a Tua palavra, que foi aplicada ao meu coração e aos Teus filhos que aqui estão. Ó Pai, eu te peço Tua boa mão de misericórdia e de graça sobre a minha vida, sobre a vida dos nossos irmãos que aqui estão. Ó Pai, dá-nos uma noite de sono tranquilo, abençoado, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, protege o nosso lar, que nós possamos estar aqui na quinta-feira para te adorar
e apresentar o nosso culto de adoração a Ti. Ó Deus, estende as Tuas mãos, ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, ajuda, Senhor, naquilo que nos falta, para nós sermos verdadeiramente alguém que pertence a Cristo e ser um verdadeiro cristão. Ajuda por intermédio do nosso amigo bendito Espírito Santo que está no nosso coração. Ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem diz glória a Deus?